Tudo bem? Tudo bom? Olha, o que que acontece? Eu tava querendo muito, muito, muito que a gente conversasse faz tempo aqui, tirando um pouco esse lado da política ou da economia, que dependendo ou não pode surgir o assunto, mas eu queria que a gente falasse como estrangeiros vivendo no Brasil e brasileiros, né? Porque a gente já mora um tempo, a gente querendo ou não se torna brasileiro. Mas eu Sim. queria que a gente falasse da nossa experiência, porque às vezes as pessoas terminam atacando nos comentários ou achando que a gente é muito louco ou muito absurdo por conta dos nossos posicionamentos, né? Só que a gente é assim porque a gente viveu uma outra realidade e é totalmente compreensível. Então eu queria meio que uma live mais humana desse assunto tudo que tem a ver com Cuba e com Venezuela. Não sei o que você acha disso. Não, tá tudo bem. Eu. Muitas pessoas acham que eu sou, tipo, uma pessoa de direita extremo, assim. Tipo. Sim, eu sou grosso às vezes porque eu tenho que ser grosso com pessoas que defendem uma ditadura. Então, não posso ser uma pessoa bem passiva quando alguém me fala, não, graças a Maduro, sei lá, o país é bilionário. Isso é mentira. Isso é totalmente mentira, então não posso tolerar esse tipo de coisa. Tenho que responder, olha, o que você está falando tá errado. E Uhum. às vezes sou um pouco, tipo, não agressivo, senão que tento falar rápido e direto, sabe? Sem muito, sem rodear, sem muita coisa. Mas eu respeito a opinião de cada um. Inclusive, minha filosofia como liberal, o liberalismo é respeitar a liberdade das pessoas, ser tolerante. Aham. Se eu quero ser tolerado, eu preciso ser tolerante. Tolerante a todo mundo, seja qualquer sua forma de religião, eu respeito sua religião, respeito sua cultura, respeito seu idioma, respeito sua nacionalidade, tudo, tudo. Temos que ser Aham. totalmente tolerantes. Senão, não vai ter liberdade. E o principal é isso, ter liberdade. E É, eu vejo que as muitas pessoas. pessoas. Pode falar. Não, eu vejo que, assim, existe a direita conservadora e a direita liberal. A direita conservadora, como é conservadora, ela não aceita muitas coisas. Por exemplo, dos LGBT, como é que é? Das feministas, por exemplo. Eu respeito a luta das feministas, mas não por isso, se convocam uma eleição, alguma coisa assim, eu vou votar a favor do aborto, eu vou votar contra. Mas tem que prevalecer primeiro o desejo das pessoas. Se as Aham. pessoas desejam, se as mulheres querem isso, porque elas precisam isso, a gente tem que respeitar a decisão dela. Só que também a gente tem que olhar primeiro quais são as consequências, avaliar tudo, tudo, tudo totalmente. Então, eu não sou a favor do aborto, mas também eu não sou a favor da pena de morte, e um conservador seria a favor da pena de morte. Então, eu, para mim, não sou a favor do aborto, não sou a favor da pena de morte, não sou a favor de tirar liberdade de expressão, por exemplo, liberdade religiosa, liberdade social, nenhum tipo de liberdade. E eu venho de um Aham. país onde não tem muita liberdade. Não tem quase nada de liberdade. Aqui o Brasil, no Brasil, cada cidadão pode fazer tantas coisas, pode falar, eh, sei lá, pode fazer livremente o que quiser, sem respeitar muitas vezes, sem nada, assim. Então, isso é bom, pelo menos na questão de liberdade de expressão. Claro, todo mundo tem que respeitar, porque a minha liberdade tem um limite quando você mexe Uhum. comigo. Então, eu não posso mexer com você, nem você comigo. Minha liberdade, o limite da minha liberdade é respeitar a sua liberdade, Claro. né? Isso é questão filosófica. Muitas pessoas ficam mandando teus vídeos para mim, às vezes porque por nós dois vir de países com problemas, alguns problemas similares, mas nós dois pensamos diferente. Você é liberal, eu me considero uma pessoa de esquerda moderada, e as pessoas acham que porque a gente saiu do mesmo tipo de problema, que não é igual, porque são diferentes, não totalmente, mas são diferentes, querendo ou não. A gente precisa concordar nas ideias. Eu acho que a sociedade ela precisa escalar aos pouquinhos para ela melhorar. Esse é o meu ponto de vista.
Uhum. Respeito o seu, mas, por exemplo, eu acho que a gente precisa assim, se organizar quanto sociedade através do Estado. Eu não sou a favor do Estado máximo, nem de ditadura, nem de um Estado que te controla no âmbito pessoal. Mas eu sou a favor de um Estado que melhora a parte social através da educação, da saúde e da segurança. Porque eu sinto que até a gente chegar num nível onde todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas condições de avançar na vida, até aí a gente precisa e depois a gente pode ir se melhorando aos poucos. Eu vejo o liberalismo muito extremo para dizer, me tornei liberal, eu quero ser liberal agora e vamos fazer com que a sociedade seja assim. Porque tem um monte de gente que culturalmente vem de famílias e de uma cultura que não tem uma educação, não tem uma saúde, estão vivendo na miséria. E se a gente não colocar a gente no mesmo patamar, eu não estou dizendo nem de igualdade, porque eu entendo que a gente não é igual. Tem pessoas que gostam de estudar, tem pessoas que gostam de não fazer nada, tem pessoas que amam trabalhar compulsivamente. A gente é diferente. Mas se a gente não se ajudar, a gente não vai ter esse benefício quanto sociedade, porque eu não quero sair na rua e que tenha pessoas que precisem me roubar para eles alimentar a família deles, o que eu não acho uma justificativa. Mas entende, eu não gosto dessa situação. Aí por isso que às vezes eu penso que o Estado é necessário nesse ponto. Sim, eu também concordo com você. Eu não sou libertário. Tem pessoas que acham que eu também sou contra do Estado, contra da aniquilação do Estado. Mas não, realmente o Estado é necessário porque é a única autoridade que possa, o árbitro, que possa, tipo, regularizar as operações, todo tipo de operações que as pessoas vão realizar, comerciais, jurídicas, sociais, qualquer coisa que a pessoa vai utilizar tem que ter leis, que qualquer pessoa vai fazer alguma coisa tem que ter alguma regra, alguma regulamentação que regulariza o comportamento da sociedade, senão tudo seria um caos. Se não existisse o Estado, na Venezuela praticamente não existe o Estado. O Estado de Direito na Venezuela não existe. Aham. Por quê? Principalmente porque o presidente é o primeiro que viola a Constituição. Se o presidente da República e todos seus ministros e deputados e governadores, se eles violam a Constituição e as leis, o que será do povo? Ou o que será também dos militares, da polícia? Lá não existe direito, assim, Estado de Direito, não existem leis que se respeitem, como aqui no Brasil. Se você comete um delito aqui no Brasil, você vai ser sancionado, você vai ser penalizado, vai ter um processo. Aqui existe esse negócio de processar as pessoas. Lá na Venezuela, não. Você pode insultar uma pessoa, você pode criticar, você pode agredir essa pessoa e essa pessoa apresenta prova de que você agrediu ela e tudo mais. E não existe Uhum. processo jurídico para isso. A menos que É. exista dinheiro. Em Então, Cuba é lá, parecido. o poder do dinheiro é tipo a coisa mais importante lá. Então, no que eu acredito na igualdade, mas não na igualdade social. Eu acredito na igualdade perante a lei, na Sim. igualdade de direitos. Cada pessoa, seja de qualquer extrato ou estado social, tem direitos iguais de qualquer outra que seja bilionário, que seja o que for. Pessoa famosa. Não, eu tenho os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa. Então, essa é a igualdade na que eu acredito. Que todo liberal sabe que a igualdade perante a lei é o mais importante que tem que existir. Senão não vai ter liberdade. Aqui, o Andin, eu nunca sei falar os nomes, gente, me desculpe, eu sempre falo. Ele falou, gosto de você, do ponto de vista de vocês dois sobre o Brasil. Eu acredito nisso. Eu acho que o que mais me freia, às vezes, em questão de dar opinião, é muito difícil você estar em um outro país, porque você não tinha como ter essa voz no seu país, e você está num outro país falando sobre esse outro país, e as pessoas desacreditarem de você. Que até mesmo se você estiver errada, por exemplo, eu posso falar coisas que muitas pessoas não concordem, e que possa soar absurdo para muitas pessoas. Eu não me acho dona da razão. Mas as pessoas têm que entender que a gente tem uma história de vida que nos fizeram, querendo ou não, a gente não gostar de certos tipos de coisa que a mídia não mostra. Com certeza você tem histórias de coisas que você passou na Venezuela que são absurdas e que a mídia não mostra, assim como tem histórias de Cuba que às vezes nem faço vídeo e que são coisas absurdas que a mídia não mostra e só mostra o lado ideal de lá.
E o que as pessoas não entendem é que essas coisas ruins foram as que fizeram com que a gente tivesse esse pensamento. Se a gente não tivesse Uhum. passado por essas coisas. Esse dia eu tava falando com minha família. Tem pessoas da minha família que nunca tiveram nenhum problema. Tipo, militares, pessoas que têm a casinha deles, a vida deles. Eles não querem uma mudança Ah, política. Eles não se trabalham querem. com o governo, Exato. Eles são têm uma vida privilegiados. confortável. São muito privilegiados. Então, isso é um detalhe também bem importante, que muitas pessoas acham que, tipo assim, eu conheço um cubano que veio da Cuba e ele falou para mim que ele nunca passou fome. Ah, mas o que que ele fazia lá na Cuba? Ah, não, ele era militar, ou ele era policial, ou ele Professor era... de Trabalhava com o faculdade. governo, era uma pessoa privilegiada, acima da sociedade comum. E lá na Venezuela também é assim. Os generais, os caras que estão ali com o governo, do exército, seja deputado, seja do tribunal, seja... Todos eles são totalmente privilegiados. Então, isso, a gente não quer isso. Que Uhum, nós queremos que todos sejamos perante a lei respeitados da mesma forma e não tenhamos nenhum tipo de privilégio acima de qualquer outra pessoa. E eles uhum. têm. Se você vai denunciar essa pessoa, ninguém vai ligar para você. Não vai, não vai. Ninguém. Por quê? Porque eles têm privilégios. Então, esse tipo de... Isso não é nada de liberdade. Isso daí é uma ditadura. E por isso que a gente fala de ditadura. Quando não existem direitos, quando não existe liberdade, é ditadura. Não tem outro nome. Muitas pessoas dizem, ah, não, mas você só gosta de falar coisas ruins dos seus países. Por que você não fala das coisas boas dos seus países? Como eu vou falar coisas boas do meu país, sendo que meu país tem o 90% de coisas ruins? A maioria das coisas que eu falo são coisas ruins. Que tem coisas boas, sim. Inclusive, criei um canal no YouTube e vou falar de coisas boas que tem lá na Venezuela. Mas Que também bom. não posso deixar de falar coisas ruins que estão acontecendo. Porque aconteceram até comigo. Eu passei muita fome, eu não conseguia nem dormir pensando no que eu tinha que comer no dia seguinte, ou o que eu Uhum. poderia fazer para produzir, para gerar algo para comer. Então, pensar somente na comida, a comida, se você pegar a pirâmide de Maslow, que são a pirâmide das necessidades, a primeira Aham. necessidade, uma das primeiras, é a comida. Então, se não existe uma das primeiras necessidades, não vale a pena viver num país assim. Não vale a pena nem sonhar viver num país assim. É uma coisa É, que... em Cuba as pessoas idealizam muito essa parte da comida também. Eu reconheço que depois que eu cheguei no Brasil, eu conheci realidades que eu nunca tinha visto em Cuba, de extrema miséria, que eu realmente nunca tinha visto em Cuba, por mais que eu tivesse andado, eu vivi 20 anos lá. E eu nunca vi situações assim tão extremas. Mas é porque as pessoas confundem você não comer e já acha que isso é fome, como você passar anos da tua vida comendo mal e passando pequenas fomes. Que quando você junta no ano Uhum. todo, você passou o ano comendo praticamente arroz e ovo. Ou uma vez no mês tinha um frango, uma vez no mês tinha um feijão. E parece, quando você fala assim, eu entendo que as pessoas dizem, Rani, mas tem pessoas, tem crianças desnutridas pelo mundo, tem pessoas que não têm o que comer. E sim, tá errado. Mas não anula o fato de estar errado em Cuba algumas coisas. Agora, o que acontece? Que a maioria do cubano fala. Se a falta de alimentos em Cuba fosse apenas por uma questão de embargo ou algo assim, até o cubano suportaria mais e seria mais patriota. A questão é quando você vê que tem pessoas da elite que não falta alimento para eles. Aí quando complica. Porque você vê governantes, você vê qualquer coronel em Cuba, eles têm comida. Esses dias, minha mãe me mandou a fila, eles têm que passar a Voltando, madrugada voltei. inteira. Ah, voltou. Minha mãe me mandou um vídeo esses dias, eles tiveram que passar a madrugada inteira numa fila para no dia seguinte serem os primeiros para poder comprar numa loja, porque a comida acaba. A comida é repartida pelos militares mesmos, não pelas empresas. Eles são quem dirigem tudo, a comida, as coisas lá. Então eu me apresentava para esses caras lá, os militares de alta hierarquia, e eles me deixavam passar sem fazer fila. E eu levava muita comida para casa, levava frango, carne, leite, quantidades para casa. Então eu era privilegiado.
E eu tive que procurar esse privilégio trabalhando com o governo, senão não tinha nenhum tipo de Aham. privilégio dentro da sociedade. Mas qual era a paga que eu tinha? Que lá dentro do exército existia muita imoralidade. Então, eu sofri muitos direitos humanos lá, espancavam a gente levava, tragava, engolia muito gás lacrimógeno todo dia, e uma coisa horrível. Lá, eu prestar serviço militar na Venezuela é sobre-humano, mas tudo isso era porque eu estava me esforçando para levar comida para minha casa, para ajudar minha mãe e meus irmãos, que estavam lá passando muita necessidade. E tudo isso ficou Nossa. aqui, ó. Isso não vai sair da minha mente. É, Por mais que eu diga, não, eu estou me sentindo, estou muito bom, eu tenho liberdade, eu posso me sentir muito bem, isso não vai sair do meu coração nem do meu cérebro, porque isso foi uma marca, né, para o resto da vida, em constante, constante. Cuba a situação tá, eu acho que ainda assim tá um pouquinho melhor, mas agora tá Ah, sim. piorando por conta da pandemia, né? Mas isso que você conta, as pessoas não entendem porque as pessoas estudam a lógica, estudam o contexto histórico, estudam o que não está errado, as pessoas estudam a teoria. Então, essa que é a diferença de você vivenciar na pele. Que, por exemplo, a sua opinião é só uma entre milhões de pessoas que moram lá e que pode ter pessoas que gostam ou que não gostam. Mas se tem uma opinião que está dizendo que está errada, e eu sei que não é a única, porque não é só você que fala essas coisas erradas, que nem eu, não sou eu que está reclamando de coisas. Tem minha família inteira que mora lá e que reclama de muita coisa. Então, se tem coisas erradas, é porque tem alguma coisinha que não está dando certo ali, que tem que ser corrigida, entendeu? Que na teoria, quem está lendo, quem está estudando, e tem pessoas inteligentíssimas falando sobre Cuba, mas eu sinto que falta isso, dialogar com o povo cubano. Não só com o povo cubano que diz, ou venezuelano que diz que lá está perfeito. Não, com quem está reclamando mesmo, porque quem está reclamando porque está passando alguma necessidade. Então a gente tem que ouvir isso. Nem toda pessoa quer sair do país, tipo, não teria necessidade. Eu não tenho por Abandonar que tudo, sair do né? meu país, né? As pessoas que saem do país deles é porque, vamos supor que você vive no Brasil e você quer ter uma vida melhor. É um direito teu. Agora, você viver no Brasil e ser obrigado a ir atrás de uma vida melhor é diferente. Que foi o que aconteceu com você. Se eu não me engano, você não veio nem de forma legal, né? Você veio pela fronteira. Eu vim pela Foi. fronteira, mas eu trouxe todos os meus documentos, tenho meu passaporte, tenho tudo. Tem muitas pessoas que vêm sem passaporte, sem nada, mas aqui existe a Acnur, que é, não sei se você já ouviu sobre a regularização de documentos, que muitos cubanos estão aproveitando isso, porque tiram um refúgio, que é um documento de refugiado, e não precisa nem ter documento de identidade para tirar nada, nada, nada. Somente ter, vamos dizer, uma cópia do seu documento de identidade e com isso eles pegam seus dados, pegam sua impressão digital e vão fazer um registro na Polícia Federal e tudo mais. Aí você fica registrado aqui no Brasil como refugiado, não como migrante. E Aham, o refugiado tem exceções em algumas coisas, não paga imposto. Tem um imposto aqui que é o imposto aos migrantes. Qualquer pessoa que vai migrar para o Brasil, se não é refugiado, tem que pagar. E para os refugiados é exceto de imposto nesse quesito, né? E qualquer documentação que for fazer, CPF, carteira de trabalho, tudo isso, tem algumas exceções, tem aham. algumas coisas ali. Agora, Outros eu queria te requisitos. perguntar uma coisa. Eu vou falar uma coisa também de Cuba. Primeiro, eu queria que tu me contasse sobre isso lá na Venezuela. Porque ultimamente eu tenho feito uns vídeos que casualmente parece que são críticas a Cuba. E uns foram até mal interpretados porque não foram. Eu fiz um vídeo sobre a estética da pobreza, que não tinha necessariamente a ver com o sistema de Cuba, e sim de forma geral, como as pessoas se aproveitam disso. Aí teve várias pessoas que ficaram incomodadas, não eram seguidores meus, tá, gente? Eu sei quem que ficou incomodado era a gente aleatória que apareceu ali.
E aí ficaram incomodados porque eu estava meio que atacando Cuba. E meio que isso atrapalha a esquerda, não é que atrapalha a esquerda no Brasil, é que por eu me considerar de esquerda, e eu tenho muitos amigos de esquerda, termina que quando eu faço um vídeo elogiando Cuba, muitas vezes pessoas de direita também usam ele para atacar Cuba de uma forma também muito exagerada. Isso acontece, querendo ou não, porque a política é esse jogo. E hoje na live, querendo ou não, eu vou falar coisas que eu vivi também lá e que não são coisas do todo boa. Por exemplo, a minha família já viveu tudo isso. Já teve pessoas na UMAP, pessoas da minha família, que não tem, gente, como elas falar bem do governo cubano se elas passaram por uma unidade de trabalho forçado na juventude delas. É porque é difícil ver quando você está estudando história de fora. Mas quando é você que está vivenciando isso, que nem você passou pelas unidades militares na Venezuela, é diferente, isso cria um trauma. E às vezes a história não fala sobre esses traumas nas pessoas, a história fala de forma geral, economia, política, os bens sociais que o país conseguiu, mas não fala das vidas que foram prejudicadas. Por exemplo, o meu avô, ele trabalha com equipamentos, arrumando equipamentos, e ele era numa empresa que era mista, estrangeira e cubana. Houve uma época em Cuba que, por coisas doidas do governo, decidiram que nenhum cubano podia dirigir um carro que fosse estrangeiro. Os carros estrangeiros das empresas, só uma pessoa da empresa que fosse estrangeiro podia dirigir. Aí meu avô tinha que ir com um outro colega dele para uma outra cidade para arrumar um equipamento. E no meio da estrada, o colega dele passou mal. Eles pararam o carro, estava no meio da estrada, e meu avô pegou o volante para continuar indo para o trabalho deles. A polícia parou, colocou uma multa no meu avô, falou que ele não podia dirigir o carro, sendo que ele estava indo fazer um trabalho, gente. Aí colocou uma multa de 1.000 pesos na época, que era muito dinheiro. Então, tipo, são coisas absurdas. Meu avô conta essa história, ele não tem como gostar do país. Ele gosta do país, né? Mas ele não tem como olhar para o país como alguém patriota, por ele ter passado por essas coisas. Aí ele chega no hotel, aí o estrangeiro que estava com ele foi cadastrado e fizeram meu avô esperar. Meu avô ficou 5 horas para esperar, porque ele não era estrangeiro. Então, um colega dele já foi pro quarto, já foi comer, já foi fazer as coisas dele e meu avô estava sentado esperando, sendo que meu avô estava indo trabalhar. Aí meu avô conta pra gente que ele falou lá na recepção do hotel e falou: Olha, eu vim para fazer um trabalho. Se não é para eu ficar, me fala que aí eu vou embora, porque eu vim para fazer um trabalho, para arrumar um equipamento de vocês. E coisas assim acontecem o tempo inteiro em Cuba. E isso deixa as pessoas incomodadas. Aí quando eu venho aqui, faço um vídeo e falo algo assim, as pessoas que não estão entendendo isso, porque elas estudam a história de forma superficial, no sentido das pessoas, elas acham que eu estou mentindo ou que a gente está exagerando. E eu queria entender essas pessoas, o que supõe que a gente fale? Que lá é uma maravilha mesmo passando por essas coisas, sabe? Acho que eu sinto falta dessa compreensão, dessa, sei lá, da gente ser mais humano nesse sentido. Tu passou algo assim, Então, Venezuela? Tipo, sim, acontecem tantas coisas que, nossa, se eu ficar aqui conversando, tipo, a gente poderia amanhecer de tantas experiências ruins que eu vivi lá. E eu e minha família, né? Meu irmão, por exemplo, só de citar meu irmão mais velho, que ele teve que roubar, ele teve que, para sobreviver, porque a mulher dele estava grávida e ela tinha uma bebezinha pequena, não tinha leite, não tinha nada, fralda, nada para dar para beber. A bebê, ele pegava e fazia assim. Ele pegava uma farinha de milho, assim como cuscuz, e cozinhava ela, e depois batia no liquidificador e dava como uma madeira para beber. Sem leite, sem nada, até sem açúcar. Então, isso é de dar dores na alma. Então, meu irmão sofreu tanto que ele ficava meio doido. Ele, nossa, eu preciso fazer qualquer coisa. Não é doidar do jeito assim, é doidar. Porque ele realmente ele fez tudo pela necessidade. E muitas pessoas fizeram muitas coisas pela necessidade. Então o país se sim, tornou muito violento. Naqueles dias era o país mais violento do mundo inteiro. Quase uma guerra civil lá. Inclusive morreram tantas pessoas porque se matando pela comida, pela necessidade. Então, quando eu vejo aqui no Brasil pessoas roubando, consumindo drogas ou fazendo qualquer criminalidade só para consumir droga,
Nossa, eu fico tão decepcionado, sabe? Porque muitas pessoas lá na Venezuela fazem por causa da necessidade, meramente pela necessidade. A droga ficou já quase esquecida na Venezuela. Quem consome droga é quem tem dinheiro para se manter, comer e poder consumir essa droga. Então, não é uma coisa exclusiva praticamente. E também o álcool. Nossa, vi tantas pessoas que eram alcoólicas, que viviam nas ruas bebendo álcool e que se tornaram as pessoas mais saudáveis. As mais saudáveis que eu já vi. Inclusive, a cara mudou totalmente. Já não... Porque assim, quando você para de amanhecer na rua, seu semblante muda totalmente. Então, muitas pessoas se tornaram pessoas de bem, graças à crise. Então, claro, a crise molda as pessoas, porque as pessoas aprendem a valorizar as coisas, mas não é do jeito também. Não é o jeito que a gente tem que passar fome para poder aprender as coisas, a valorizar as coisas. Eu aprendi muito, eu não jogo comida no lixo, nunca. A menos que a comida já esteja estragada. Mas se dá para comer, eu vou comer. Eu não preciso cozinhar mais, eu não preciso fazer. Porque tem muitas pessoas que gostam de jogar comida no lixo. Ah, não, isso daí é de ontem. Não, eu vou jogar. E joga fora. Também é uma parcela da população, porque tem pessoas aqui também que não têm o que comer também. Aí eu ia te perguntar, porque eu não acho, por mais que eu valorize algumas coisas, e que eu entenda que algumas coisas a gente fez por necessidade, que nem Cuba. Eu tenho amigos meus que trabalham em fábrica, que precisam levar a matéria-prima da fábrica para poder fazer a mesma coisa, um sapato, só que na casa deles, para poder vender num valor que eles sabem que a população vai comprar e que vai pagar a comida da casa dele. E eu falando isso aqui é muito bizarro, porque querendo ou não é um crime. Mas vai entender como que ele vai sustentar a mulher dele, o filho, a mãe que tá velha, sabe? Tem que ver a situação das pessoas. Agora, tem pessoas no Brasil também que você não acha que falta oportunidade para algumas pessoas aqui? Porque, por exemplo, eu conheço Sim. pessoas na comunidade que não são contratadas, que não têm estudo. Se você não tem estudo hoje no Brasil, se até você com faculdade custa trabalho para você encontrar um trabalho, imagine uma pessoa que não estudou, que não teve acesso à educação, que desde criança teve que ficar no sinal pedindo dinheiro, sabe? Pedindo coisa. Como que essa criança vai crescer? Porque eu acho que assim como a gente veio com traumas da onde a gente veio, alguns traumas, né? Eu não, nem me considero assim com tanto trauma. Talvez você tenha mais história ruim do que eu. Mas se a gente vem com uma educação por conta disso, imagina uma pessoa que cresce dessa forma. Eu não acho que uma pessoa tenha a capacidade sozinha de moldar a mentalidade. Eu acho que existem casos de pessoas que vieram da rua e que superaram e estudaram e se tornaram pessoas com um certo sucesso no trabalho deles. Mas eu não acho que isso seja a realidade da maioria, ou de uma mãe que tem 5 filhos para criar e que mora numa comunidade, que, sabe, eu acho que também aí que entra eu achar que o Estado tem que ajudar. Ah, acontece também que assim, ó, existe desigualdade, né? Como existe essa desigualdade, muitas pessoas olham para os ricos e dizem, cara, se eles são ricos, por que que eu não sou rico? Por que que eu sou pobre? Eu tenho que mudar minha realidade. Aí sai pra rua e começa a fazer coisas que não deveria fazer para querer mudar sua realidade. Tem também outras pessoas que realmente sim, são desempregadas, estão passando por situações bem complicadas, mas muitas pessoas me dizem, não, aqui no Brasil existe muita fome, muitas pessoas morrendo de fome. Cara, Brasil é um lugar onde você tem poder de compra na moeda. Muitas pessoas dizem, não, já perdemos o poder de compra da moeda. Ainda tem poder de compra. Se você com R$ 2 você pode comprar 1 quilo de arroz ou meio quilo, sei lá, ou pães, você tem poder de compra. R$ 2 não é nada em comparação com o salário. Se você sai para a rua e você vai numa padaria, você fala, olha, hoje eu não consegui comer nada. Será que vocês podem me dar pães que tenha sobrado, alguma coisa? Eles vão te dar, com certeza. O que que acontece na Venezuela? Que você não pode fazer isso. Porque as padarias estão peladas. O supermercado não tem nada. Restaurante, não tem nem restaurante quase lá funcionando. E aqui você vai num restaurante e com certeza eles vão te ajudar, porque eu já fui. E em Boa Vista, uma cidade de 300 mil habitantes, que foi invadida por mais de 100 mil habitantes da Venezuela, que viviam nas ruas. E aí, mesmo assim, eu ia para qualquer supermercado, para qualquer restaurante, para qualquer padaria e falava:
eu tô com fome, você poderia me dar algum pão, alguma comida que sobrou, alguma coisa? E me davam excelente. Uma sacola grande de pão, ou se for num restaurante, eles me davam uma marmita bem resolvida. Até eles diziam para mim assim, ah, mas se tu quiser pode vir para cá às tardes, fazer alguma limpeza, alguma coisa. E eu ia para lá e fazia algum trabalho. E pouco a pouco eu ia ganhando a confiança. E até consegui trabalho. Até me ensinaram a fazer salgados. Eu aprendi a fazer salgado e comecei a sair na rua a vender salgados. Comprei uma bike e arrumei ela e coloquei coisas ali. Eu não tinha nada quando eu cheguei aqui no Brasil. Não sabia nem falar o idioma. Sem falar o idioma, como uma pessoa se defende? Se não entende o idioma, se não fala o idioma. A única coisa que eu falava, estou com fome. Porque sabia que fome era hambre. Então, essa é uma das coisas que eu digo. Se você vai morrer de fome, realmente é porque você, não sei, tem vontade de viver, de morrer de fome. Eu tenho, porque a depressão é tão grande que não deixa você falar. Porque somente com você falar e pedir para alguém, com certeza a pessoa vai lhe ajudar. Mesmo que esteja na crise que todo mundo está falando do coronavírus agora, né? Da grande crise. Muitas pessoas ajudam pela própria vontade. E estando pela crise que a gente está passando, Mas é porque não é digno. Tudo bem, você pode pedir um dia, mas imagina todos os dias você ter que pedir e você não ter nenhum tipo de educação e você não arrumar emprego. Eu já trabalhei numa loja num salão, desculpa, na loja deu tudo certo, nunca aconteceu nada assim. Já estava eu falando mal da loja que eu trabalhei faz tempo. Eu trabalhei num salão de beleza eu trabalhava na recepção. E eu estive numa época em que o menino que trabalhava comigo saiu e eu fiquei sozinha na recepção e precisava contratar alguém. E eu já tinha ouvido várias histórias assim, mas, por exemplo, lá no salão não estavam contratando pessoas pretas ou pessoas com cabelo que eles chamavam de cabelo ruim. É muito feio estar falando isso aqui nessa live, gente. Eu estou falando do jeito que pareça menos ofensivo, mas foi assim que aconteceu. E eu vivi isso. E depois eu saí desse salão, mas isso foi uma realidade que aconteceu lá. Então, já essas pessoas não entregavam o currículo e a gerente falava: não, a gente quer uma pessoa que a gente possa fazer penteados para ficarem na recepção e para poder a gente mostrar o que a gente faz. Isso aconteceu. E eu sinto que tem pessoas que no Brasil que estão passando por situações assim, que não estão sendo contratados, que não têm o que comer, que não tem e que não dá para elas irem todos os dias numa padaria ou num lugar e pedir comida. A gente precisa sim falar em educação para todos. Eu acho que eu não estou nem dizendo do futuro, um futuro lá longe onde cada um possa pagar pelo que quiser. Eu estou falando que a gente, quanto sociedade, tem a possibilidade de se organizar, de dar educação para todos, de deixar as pessoas num nível mais equitativo para a partir daí elas seguirem o caminho delas. E isso muitas das vezes não acontece. eu vou tomar um comentário aqui que fizeram, me pareceu muito interessante, porque é justamente isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil não é rico porque é um dos países mais burocráticos e regulados do mundo. Olha, o Brasil, no índice de liberdade econômica, está no lugar de 144 de 190 países que existem no mundo. 144. Quando não existe liberdade econômica, quando existe muita burocracia, quem que vai ter vontade de empreender um negócio onde você, somente para você pegar a carteira de trabalho de alguém e assinar a carteira de trabalho, você está comprometido a pagar não somente o salário mínimo, você tem que pagar muitos outros benefícios a mais, que dá no resultado de quase o dobro ou mais do dobro do salário mínimo. E muitas pessoas não sabem fazer esses cálculos. Então, o que a gente precisa? Tentar fazer que tudo seja um pouco mais simples, menos burocracia. Também a questão dos impostos. Aqui no Brasil existem 5 impostos, que na Venezuela é somente um. E a Venezuela que é um país que agora está estragado totalmente. Mas antigamente, e esse imposto também existe na Europa e nos Estados Unidos, é o IVA, o Imposto ao Valor Agregado. Esse imposto é só um, e aqui no Brasil são 5, que poderiam ser substituídos por um. Quando existem 5 impostos, você tem mais burocracia, porque você tem que atender 5 impostos totais. Então, documentação e documentação para fazer declaração de imposto. Então, o empreendedorismo aqui no Brasil é muito
fraco em consideração com a quantidade de população que existe aqui no Brasil. Era para ter esse país para se desenvolver mais rapidamente, porque tem muita população que poderia empreender um negócio. Por isso existe muita informalidade também, muitas pessoas que saem para a rua a vender qualquer coisa de maneira informal. Por quê? Porque Uhum. não tem conhecimento de leis, de nada que possa motivar eles a empreender um negócio formal. E isso é a raiz do desemprego do Brasil, a burocracia. Então, por que eu apoio a direita? Porque um presidente de esquerda não vai mudar isso, não vai mudar a burocracia. O presidente vai seguir com a agenda do PT, ou seguir com a agenda social, que chama de a social-democracia, pode ser, né? Que faz ele? Gerar mais benefícios sociais. Mas como você vai gerar benefícios sociais? Vai fazer o quê? Incrementar os impostos, imprimir mais dinheiro. Essas são as opções. Ou incrementar mais os impostos, ou imprimir mais dinheiro, ou endividar o país, pedir empréstimo. Para quê? Para conseguir financiar todo esse investimento social. Eu não sou contra dos benefícios sociais, mas sim sou contra do tamanho do Estado, da burocracia também, do complexo que é o sistema político, social e econômico que existe no país. Então, se a gente poderia simplificar isso o mais possível, vai gerar mais possibilidades para as pessoas empreenderem, para as pessoas realizarem. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe, não existe um salário mínimo designado para todos os estados. Por quê? Porque a realidade econômica de cada estado é totalmente diferente. A realidade econômica, vamos supor, da Flórida, do estado da Flórida, é muito diferente de Ohio. Ohio, o que que produz Ohio? Quase nada. E a Flórida tem muitas empresas, tem turismo, tem de tudo. Então, o salário mínimo da Flórida é maior do que o salário mínimo de Ohio. Só que aqui no Brasil eles estabelecem o salário mínimo em todo o país inteiro, sendo que um país gigante, com diferentes tipos de economia. Cada estado é quase um país, praticamente. Então, eles generalizam o salário mínimo para todo o país inteiro, né? E isso faz que não exista liberdade para cada estado escolher o salário mínimo ajustado ao custo de vida daquele estado e a economia em si daquele estado, porque nem todos os estados são produtivos no mesmo tamanho. Por exemplo, o sul produz mais do que o norte. Então, isso quer dizer que o sul pode ter um custo de vida mais alto do que o norte, do que o Amazonas, vamos supor. Então, esse estado que produz menos do que o outro, vamos supor o Pará, produz menos do que o sul, deveria ter um salário mínimo lá ajustado à realidade econômica desse estado, para que as empresas possam contratar mais trabalhadores, gerar maior produtividade. Eu, assim, eu não sei se realmente aqui, por exemplo, eu vou colocar como exemplo no Rio de Janeiro. Eu não sei se tirando os direitos trabalhistas, de fato eles vão aumentar muito o salário e de fato o trabalhador vai ficar acolhido. Vou falar por exemplos que eu vivo no meu dia a dia, porque eu não sou uma pessoa que tem um, não, eu já vivi trabalhando para os outros e eu sei mais ou menos do que eu vivi na pele. Tenho amigos agora que com as novas leis trabalhistas, inclusive, estão praticamente fazendo trabalho escravo. Trabalhando de segunda a domingo, sem folga no domingo. No meu caso, conheço um amigo meu que está num açougue. Ele trabalha de segunda a domingo, ele ganha R$ 1.500. No Rio de Janeiro, R$ 1.500, o aluguel mais barato que você acha aqui é R$ 500, com muita sorte, tá? Mas transporte aqui, tudo é longe, a gente pega 3, 4 ônibus para ir num lugar e 3, 4 para voltar. Então, ele ganha isso e ele trabalha num açougue de segunda a domingo, sem folga no domingo, e ainda ele não está ganhando intervalo. Ele entra 2 da tarde até as 10 da noite, deveria ter 1 hora de intervalo, só que ele está trabalhando da 1 da tarde às 10 da noite, porque o dono estipulou que ele tem que entrar 1 da tarde, pegar o intervalo da 1 às 14 e o resto das 8 horas ele fica trabalhando. Ou seja, a pessoa fica 2 horas para chegar no local, acorda 9 da manhã, 8 da manhã para chegar no local, chega quase meia-noite, porque fecha 10 da noite.
não tem direito a um intervalo digno, não tem um domingo de folga. Então, se a gente não se organizar quanto sociedade, a gente praticamente vai estar tirando o direito de viver das pessoas. A gente vai viver o quê? Com sorte, 80 anos. A gente vai viver 80 anos trabalhando essa quantidade de hora e eu não estou tirando a dignidade do trabalho, porque eu sei que a gente precisa trabalhar, as coisas não vão cair de mal beijado. Mas a gente, como sociedade, está trabalhando para deixar o dono do mercado possivelmente não está trabalhando esse tanto de horas por dia, vamos combinar. Por mais que você me diga agora que ele lutou muito para ter esse mercado, que seria uma outra conversa, mas ele não está trabalhando esse monte de horas. O gerente do mercado ganha comissão, porque os funcionários que vendem no atendimento, eles não ganham comissão, e são os que mais trabalham, e é um trabalho escravo praticamente, porque não sobra tempo para você estudar. E essa é a realidade da maioria das empresas. Então, aonde que entra o Estado aqui? Onde que eu acho que é válido a gente ter leis que te protejam, sim? Não é porque a gente dependa do Estado. Eu vejo mais como uma questão de sociedade, como se fosse uma família. Se a gente não se ajudar, você está criando uma sociedade que está ficando exausta disso. Você está criando uma sociedade que ela não é feliz com isso, que a cada vez ela vai se opor mais a esse sistema. Agora, se você der direito, se o funcionário ele se sentir respaldado, ele vai trabalhar com muito mais gosto, ele vai ser muito mais criativo, ele vai ser muito mais feliz com isso. E a gente pode, assim, evoluir e aos poucos a gente pode até tirar direitos e aumentar o salário dependendo da sociedade aonde a gente estiver. Mas eu não acho que chegar e tirar tudo e só aumentar o salário vai resolver os problemas. Se essa pessoa está sendo explorada, o horário de trabalho é muito forte e o trabalho é pesado, isso acontece, essa pessoa se deixa explorar porque ela não tem outra opção. Exato. Então, se não tem outra opção, é porque realmente não existe suficiente liberdade econômica para que exista mais concorrência no mercado laboral. E que os salários sejam melhores e as condições laborais sejam melhores. Quando existe maior oferta laboral é maior concorrência de empresas. Essa pessoa que trabalha ali, ela não tem outra opção. É lógico, não vai, ela vai ser explorada o resto da vida, se a liberdade econômica não muda. Ah, existe sim. Aqui no Rio de Janeiro o salário mínimo era maior que o nacional. É maior que o nacional. Rio de Uhum. Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul têm salários maiores do que o salário estipulado pela lei, pelo decreto nacional. Só que o detalhe está em que os outros estados, muitos dos outros estados, não têm nem a capacidade de chegar ao salário mínimo. Por quê? Porque lá existe muito desemprego e as empresas não conseguem lidar com tanto desemprego. Então, na verdade, também é a falta de empreendedorismo, falta de empresas. Desculpa, pode O falar. que realmente é necessário é ajustar a economia brasileira a cada estado. Cada estado tem uma realidade econômica diferente. Quando eu morava lá em Manaus, os aluguéis eram até de R$ 300, de R$ 200. E aqui no sul não tem aluguéis assim. O mínimo é R$ 500, onde eu moro. Então, por quê? Porque o salário mínimo daqui em promédio, é de R$ 1.300. Então, o salário mínimo daqui está ajustado à realidade econômica daqui. Já o salário mínimo de lá de Manaus é o salário mínimo estipulado pela lei, que é R$ 1.100. Mas muitas empresas não conseguem pagar isso e não vão assinar a carteira. Então, muitas pessoas trabalham baixo a informalidade, com salários como de R$ 800 por mês e conseguem se manter. Só que como não está protegida pela lei, essa pessoa não vai ter direito a INSS, essa pessoa não vai ter direito a qualquer outro direito. Eu acho justo a gente proteger as pessoas. Eu acho que eu que me afasto um pouco de o individualismo, por mais que eu defenda. É porque é muito doido, né? Em Cuba, o que mais eu criticava era a falta de liberdade individual. Era as pessoas da quadra te vigilando, da rua, era olhando o que tu fazia, em que tu trabalhava. Você não tem essa paz. Que, por exemplo, aqui no Brasil, ninguém se mete na minha vida aqui. Agora, eu sinto que a gente tem que, quanto sociedade, falar sobre esses problemas e se apoiar, sim. Os direitos trabalhistas não ser visto como um dinheiro que está sendo tirado do trabalhador. Porque imprevistos acontecem, e quando acontece um imprevisto, por exemplo, um motorista da Uber, se ele tiver um acidente,
Ele vai trabalhar de que se o único trabalho dele fosse ser motorista da Uber? Não sei, imagina um outro exemplo, um caixa de supermercado. Se não tivesse nenhum direito que respaldasse ele e a pessoa... Porque esses imprevistos estão acontecendo o tempo inteiro. Se a gente, quanto sociedade, não se ajudar, essa pessoa nunca vai ficar boa, nunca vai ficar pronta para retornar. E é uma pessoa mais que a gente perde, que está trabalhando para a gente estar crescendo em conjunto, sabe? Eu acho que aí que entra o limite, que às vezes a gente falando de questões sociais, o pessoal da direita fica meio não, questões sociais é coisa de esquerda, não vou nem mexer com isso. Quando na Não, pode, verdade deveria. sim, pode existir isso. Só que enquanto maior seja a liberdade econômica, melhor. Olha aqui, ó, tá dizendo que se pararem para pensar, para analisar, os países mais desenvolvidos não possuem salário mínimo estipulado por uma lei. Casos: Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca. Nossa, eles não têm uma lei que diga, olha, o salário mínimo nacional vai ser esse daqui. Não. Lá é geralmente um acordo entre o empresário e o trabalhador. Se o trabalhador aceita a proposta, vai trabalhar. Se não, de boa. Mas por que existe isso? Para gerar maior liberdade, maior capacidade empresarial. As pessoas podem contratar mais pessoas. Porque assim, você poderia trabalhar até 2 horas num dia. E, geralmente o valor da mão de obra desses países é por hora. Se você quiser trabalhar 2 horas, e vamos supor que o empresário vai te contratar na hora mais produtiva, onde mais ele precisa de você. Ele vai te contratar, mas ele vai te pagar por hora R$ 30 ou R$ 20. Aí você está trabalhando 2 horas, né? Vamos supor que seja R$ 20. Aí você está fazendo R$ 40 num dia, em somente 2 horas. Então, isso daí já foi feito na nova reforma trabalhista que contempla o trabalho intermitente, que você pode ser contratado por 3 horas, por 6 horas, 5 horas, a quantidade de horas que o empresário precisar de você. E assim você vai poder ter até 2 trabalhos ou 3 trabalhos, se você quiser. E muitas pessoas nesses países desenvolvidos têm 2 trabalhos, têm 3 trabalhos num dia, que é 3 horas num lugar, 2 horas ou 4 horas em outro, e seu dinheiro rende mais. Porque eles vão te pagar por horas na hora mais produtiva e eles vão te pagar muito melhor. A pessoa está usando sempre países muito mais desenvolvidos, né? É como se, só para complementar o que você falou, que eu concordo se a gente estivesse no mesmo patamar desses países. A minha única questão é, se a gente está com um país onde tem tantas pessoas em questão de necessidade, é como se a gente tivesse duas pessoas doentes. Uma no comecinho da gripe e outra no finalzinho. A que está no começo, você precisa dar remédio para ele melhorar. A que está no final, é prioridade, a gente tem que cuidar, né, para não tomar recaída, mas já está superando a gripe. Então, quando a gente compara o Brasil com países desenvolvidos, eu sinto que falta a gente se pôr nesse lugar um pouco. Se a gente não tiver uma força de equiparar a situação, porque aqui é muito desigual. Como esses países fizeram, mesmo que seja por outros meios, mas eles fizeram. Porque sempre, por uma questão histórica, eles usaram do trabalho dos países menos desenvolvidos. Então, eles cresceram mais, eles têm uma desenvoltura diferente do que a nossa. Então, a gente está como se fosse um passo atrás. Eu sinto falta desse Estado em questão de a gente equiparar, para quem sabe no futuro a gente poder implementar essas medidas. E ainda não sinto que essas medidas liberais deveriam ser para todos também. Eu ainda sinto que você deve ter liberdade para quem quiser implementar essas medidas. Por exemplo, hoje eu tenho condições de trabalhar dessa forma. Eu não trabalho de carteira assinada, eu recebo pela minha hora. Se eu tiver um acidente também, eu não posso trabalhar, porque eu sou professora de dança. Se amanhã eu adoecer, eu não ganho. Mas eu posso escolher trabalhar assim porque eu tenho essa profissão. Mas tem pessoas que não têm como. Então, eu acho que daria para a gente ter essas duas formas. Um Estado que proporciona às pessoas uma segurança e uma liberdade para algumas pessoas trabalharem em outras áreas. Tem um livro ali que o nome do livro é Por que Fracassam as Nações? Por que fracassam as nações? Dentro desse livro tem uma parte da Latinoamérica que ele fala, o autor fala de como os países latino-americanos, de toda a América Latina, que são os países mais ricos em recursos do mundo, são tão pobres. Principalmente porque as pessoas se deixam envolver por políticos de esquerda, que a maioria são governados
dos países da Latinoamérica sempre foram, a maioria, governados por presidentes de esquerda. À exceção do Chile, por exemplo, que foi uma ditadura de direita, que graças à Constituição que fizeram naquela época, é que o Chile é o que é atualmente. Esses países que foram governados pela esquerda, os presidentes sempre chegavam assim com esse discurso populista de não, Aham. a gente precisa mais benefícios sociais para a população, mas o principal é liberar a economia. E eles esqueciam disso. Então, eles sempre colocaram muitas barreiras, muita burocracia, e isso freia o desenvolvimento econômico e até começa a endividar o país, a criar impostos, sem desenvolver o país economicamente. Que foi o contrário que fizeram nos países europeus, nos países americanos. Os países europeus, por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra, não tinha nenhum tipo de benefício social naquela época. Era exploração laboral de todo tipo. Por isso é que eles agora são o que são agora. Por quê? Porque eles sacrificaram numa época a sociedade que existia naquela época para industrializar completamente o país e começar a criar aqueles benefícios sociais, jornada laboral mais flexível, benefícios laborais. Então, primeiro eles se enriqueceram, eles desenvolveram toda a economia para depois soltar esses benefícios sociais, que são benefícios sociais que eles podem dar porque já são um país rico. O principal é desenvolver o país, é criar riqueza para depois distribuí-la. Se não se cria riqueza, o que se vai criar é endividamento do país. Tem que se E não- desenvolver primeiro a economia. Mas o Brasil é um país rico, ou você acha que não? É um país rico em recursos naturais. Porque, assim, o Brasil produz muito e tem muitos bilionários aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, o Brasil precisa mais de uma coisa bem fundamental, que é o microempreendedor. O microempreendedor é o que mais gera emprego na sociedade. Não os gigantes, as grandes empresas. Não. O teu vizinho que tem a loja ali na esquina, ele está gerando emprego também. E está gerando bens e serviços necessários para a sociedade. Também o dono que ajeita motos, ele também gera emprego. A maioria das economias do mundo são movidas mais pelos microempreendedores, as empresas pequenas, que vão crescendo pouco a pouco. E até se transformar em grandes indústrias, mas elas começam pouco a pouco. Que não é o que acontece em Cuba. Aproveitar para falar que, inclusive, nos últimos anos lá em Cuba, eles estão permitindo que as pessoas. Porque o que acontece em Cuba já é um pouquinho diferente. É porque em Cuba ficou por muitos anos paralisado o incentivo às pessoas a criarem. É diferente, porque já entrei nesse assunto com algumas pessoas que acham que eu estou romantizando o empreendedorismo. E não é. Eu não tenho essa visão do empreendedorismo tão ampla assim nesse sentido de romantizar. Eu acho que tem muita empresa grande aqui na mão de pessoas milionárias, pagando um salário muito ruim e oferecendo péssimas condições para os trabalhadores. Porque falando no microempreendedorismo, é o que acontece em Cuba, não tinha nenhum. Quase tudo em Cuba era do Estado. E as pessoas começaram a se cansar, porque a pessoa quer trabalhar, ela quer abrir um ateliê de pintura, se ela quiser. Por que ela não pode? Ela quer abrir uma academia, ela quer abrir uma lojinha e as roupas que ela faz, que aprendeu a costurar com a avó dela, ela quer vender. E isso faltava muito lá. E realmente as pessoas não aceitam isso ainda mais na sociedade atual. As pessoas querem ser independentes. O presidente, os governantes, eles não estão lá para favorecer quem está em uma situação de vida confortável. Eles estão lá para fazer pela população a mais necessitada em primeiro lugar. Não que todo mundo não mereça, porque uma pessoa que vive melhor, que tem mais conforto, não merece menos atenção do Estado, já que ele está lá, do que outra. Mas o Estado está lá para ajudar as pessoas que estão mais necessitadas e fazer com que o país saia dessa situação de desigualdade que existe. E geralmente a direita se importa com isso? Geralmente não. Geralmente ela se importa em beneficiar as grandes empresas. Tem um detalhe que se você não beneficia. Não, peraí. Não é questão de beneficiar as indústrias. É beneficiar a que todo mundo tenha a liberdade de concorrer na economia. Porque a economia é assim. Se a direita planeja somente beneficiar as grandes indústrias, a direita está errada. Por quê?
porque a economia não depende totalmente das grandes indústrias. O microempreendedor é muito importante na economia. Então, a direita tem que dar. Se é uma direita que apoia a liberdade econômica de verdade, porque, olha, na real, o empresário, o grande empresário, que ele é bilionário agora, que controla o mercado, não apoia a liberdade econômica. Por quê? Porque quando existe muita liberdade econômica, muitas empresas vão concorrer com ele. Porque aí ele vai precisar de se esforçar mais, de criar melhores produtos ou serviços, de ter melhores planos de marketing para poder pegar essa parte do seu mercado e manter ela. Porque o empresário sempre vai ter que lutar com a concorrência. Então, quando existe bastante liberdade econômica, que todos temos os mesmos benefícios perante a lei, os mesmos privilégios, todos em conjunto, aí vai ter mais concorrência. E muitas empresas grandes não apoiam isso. A liberdade econômica, nossa, se existe muita liberdade, eu que sou o dono, vamos supor, de um banco. Aqui no Brasil existem poucos bancos. Se existisse mais concorrência de bancos, eu tenho certeza que o mercado financeiro fosse muito melhor, os serviços bancários fossem muito melhor. A questão das telecomunicações, o Brasil é controlado pela Oi, TIM, Claro e Vivo. Se existisse menos burocracia e muitas empresas possam entrar nesse mercado mais fácil, logicamente essas empresas vão ter que se esforçar para oferecer melhores serviços, mais barato, com um custo muito mais baixo e com melhor qualidade. Então, o que é necessário, a liberdade econômica não é para beneficiar as grandes indústrias, é para beneficiar todos. Até o concorrente pequeno vai se beneficiar. E o concorrente pequeno pode se transformar num concorrente muito grande quando existe verdadeira liberdade econômica, porque aí está em jogo a criatividade da empresa, a capacidade do negócio, das estratégias empresariais de verdade. Muitas empresas são relaxadas. Ah, para que eu vou oferecer um bom serviço ou um bom produto se não tenho concorrente? A Petrobras não tem concorrente. Eles podem colocar o preço que quiser na gasolina e pronto. Eles não têm concorrente. Eles não têm necessidade de diminuir os custos, porque não estão concorrendo com ninguém. Diminuição de custos muitas vezes pode diminuir a qualidade do produto, mas muitas vezes é eficiência, é produtividade, é fazer as coisas com o melhor tempo possível, com o menor desperdício dos recursos e com o máximo aproveitamento dos equipos, da mão de obra, dos recursos em si. No Japão, por exemplo, no Japão, para você concorrer no mercado, você tem que ser inteligente, porque tem muitos concorrentes que até criam sistema de gestão de qualidade super excelente. Então você tem que saber concorrer bem. E existe muita liberdade econômica. Tem países, por exemplo, a Estônia, você entra num site, registra a empresa, paga uma taxa e começa a operar a empresa. Aqui não, aqui você tem que ir para a prefeitura, pedir o alvará, levar o IPTU, levar um monte de documentos para eles te aprovar. Dependendo muitas vezes, até para você montar uma barbearia, você precisa levar um monte de documento para poder exercer uma barbearia, um tipo de negócio simples. Não precisa de tanta burocracia. Desculpa se eu te interrompi, mas é porque você estava falando de abrir uma empresa. Eu cheguei aqui no Brasil no 2013 definitivo, eu vim pela primeira vez no 2010 e 2015, 2016, se eu não me engano, uns anos, eu consegui fazer meu MEI. Eu poderia abrir uma sala de dança se eu quisesse, bastasse eu ter meus aparelhos para colocar na sala de dança. Tipo, era bem fácil. Eu acho que existe também uma ideia de que é impossível você abrir uma empresa ou que você não é permitido, quando se fala nessa tal de liberdade econômica. Uma coisa é a gente melhorar a burocracia e outra coisa é dizer que você é impedido de abrir uma empresa, porque eu não conheço nenhum brasileiro que seja impedido de abrir uma empresa. A gente abriu essa linha de dança agora aqui, mesmo com a pandemia, ela tinha fechado no local onde ela estava, que a gente não conseguiu manter o aluguel, mas a gente reabriu. E a gente não precisou passar por nenhuma burocracia para isso. Olha, tem um comentário aqui bem interessante. O INSS te cobra sem autorização e escolha. Isso daí eu não concordo. O INSS não deveria ser uma obrigação para todas as empresas assim.
Porque tem empresa que pode ter um seguro privado. E aqui no Brasil é obrigado. Se você é MEI, você sabe que você tem que pagar todo mês 50 e algo de dinheiro, né? E Uhum. é uma obrigação, é obrigado, você tem que pagar. Então, isso não vejo, não concordo com isso. Isso é menos liberdade econômica. Na Venezuela não existe isso. A Venezuela, o que aconteceu na Venezuela realmente é o abuso do governo, é o desrespeito das leis, mas no nível de liberdade econômica que existe na Venezuela, comparado com o Brasil, é diferente, é totalmente diferente. Tipo, você empreende um negócio lá muito rápido. O negócio é que você está com o risco de que o governo pega, o governo pegar todos os seus recursos, e já era. E também a inflação, os problemas econômicos que nasceram justamente com o abuso do Estado na economia. Quando eu escuto você falando, eu não posso dizer igual, eu já conheci pessoas que de extrema direita, que até são a favor de ditadura e que eu não consigo nem ter um diálogo saudável. Quando eu vejo você, eu vejo coisas que você fala, que eu imagino que numa sociedade onde todo mundo tem um padrão de vida saudável, poderiam ser pensadas. Eu só não imagino numa sociedade como a do Brasil, que tem uma diferença muito grande. Eu acho que isso é mais a diferença ideológica entre a gente, mesmo a gente vindo de países que estão passando por essa situação. Até porque, pela minha história de vida, eu falando com minha família, qualquer pessoa da minha família, se vier para o Brasil, ela conseguiria, talvez, não sei, ter um trabalho que daria uma vida confortável. Mas aí quando eu falo com minha família, minha mãe fala, Rani, mas eu estudei, eu não paguei pelos meus estudos, meu avô também, minha família ela não pagou, meu avô não, porque meu avô é mais velho ainda, ele pegou antes do 59, mas muitas das coisas que eu conquistei no Brasil, eu não consigo falar, tipo, eu cheguei no Brasil, eu conquistei isso tudo porque o Brasil é melhor que Cuba. Sim, para mim é melhor, não estou negando isso. Mas eu não posso dizer que eu conquistei apenas por isso. Se eu não tivesse tido a educação que eu tive em Cuba, não sei se eu estou me expressando, eu tive aulas de dança gratuitas, aulas de idioma, uma educação boa, que muitas das pessoas criticam e que não é Eu verdade, porque também, eu agradeço pela educação que eu tive, foi eu boa. também. Pois é, então se não Eu fosse também, por olha, isso, a gente não teria conseguido. eu aprendi informática, aprendi inglês, contabilidade, administração, aprendi finanças, fiz uma carreira completa na faculdade, fiz vários cursos, tudo de graça. Mas olha o sacrifício que eu fazia. Tive que prestar serviço militar, tive que passar fome demais, ir para a faculdade sem comer, ir para os cursos sem nada no estômago, quase chorando da raiva que me dava. Porque eu queria estudar, eu amo conhecimento. Adquiri muitos conhecimentos quando estava lá na Venezuela. Mas foi porque a educação é de graça. Mas para que você tem tanta educação de graça se não tem emprego, se não tem empresa produzindo, se não tem comida, nem comida, pelo amor de Deus. Então, Eu sinto que o Brasil, às vezes, quando algumas pessoas se comparam, por exemplo, vou falar de Cuba porque eu sinto que está enfrentando menos problemas que a Venezuela nessa questão de. Não sei nem se isso está certo, mas sim, vou falar o eu exemplo. sei. Quando o brasileiro vê Cuba, eu sinto que ele vê o degrau que ele precisaria passar para todas as classes serem um pouquinho, terem uma vida mais digna. Que é um degrau que eu tive, por exemplo, o que você teve, porque a gente teve uma educação que nos preparou, eu tive uma infância saudável. E isso me preparou para eu vir aqui e ter esse segundo degrau, que no caso é o que falta em Cuba, que é essa liberdade de poder trabalhar no que você quiser, de você não ter um governo que fica em cima de você, te questionando o jeito como você pensa, te questionando o que você faz, o jeito como você se veste, como aconteceu muitas vezes em Cuba, sabe? Então eu sinto que são dois degraus que não dá para comparar eles, mas que um complementa o outro. Às vezes eu sinto falta de que no Brasil, por exemplo, seja nessa questão de saúde, educação e segurança, esses três aspectos, e eu tenho plena consciência que não é o único. A gente precisa ter alimento, a gente precisa ter saúde mental, liberdade de fazer o que a gente quiser. Gente, não adianta dizer que só educação, saúde e segurança é muito importante, muito, mas a gente precisa ter as outras coisas.
Principalmente a Mas gente que sim, precisa ter. sim o degrau de você crescer intelectualmente, como você chega lá na economia? Só alguns vão chegar. E esses que vão chegar vão se aproveitar de pessoas que precisam trabalhar para explorar essas pessoas. E eles ganham muito bem, enquanto a pessoa, além de ganhar mal, não tem qualidade de vida, porque vive a vida inteira trabalhando. Eu vejo muitos esquerdistas me falando assim: olha a época do Lula. O Itaú se tornou um dos bancos mais ricos da América Latina. E eu fico, ah, tá. E com quem concorre Itaú? Banco do Brasil, Caixa Econômica, como com quatro bancos. É lógico, vai se tornar, porque eles têm um oligopólio, ou seja, quase um monopólio. Eles controlam o mercado, são poucos concorrentes. E eles não são a favor da liberdade econômica, porque eles sabem que vão entrar novos bancos a concorrer. Graças a Deus, atualmente existe a internet. E na internet é muita liberdade econômica. Você pode concorrer com qualquer produto, com qualquer coisa que você vai vender na internet e você vende, com certeza. E a concorrência é saudável muito mais do que num negócio físico. E muitos bancos estão caindo, porque existem muitos bancos novos que são digitais, oferecem melhores serviços, serviços gratuitos, como o Banco Neon, como o Banco Inter. Então, os bancos físicos não pode concorrer contra eles, porque eles têm melhores serviços, melhores coisas. E muitos bancos estão deixando de ser físicos para se digitalizar e oferecer os mesmos serviços digitais que oferecem os outros bancos, que são um serviço praticamente de graça. Então, pelo menos a gente, aqui no Brasil existe isso, essa vantagem de muitas pessoas empreender digitalmente na internet. Na internet você não precisa fazer muita coisa, não precisa ter uma loja física, não precisa ter trabalhadores, você trabalha pela internet e pronto. Muitas pessoas se enriquecem pela internet. Então, essa é uma vantagem que não existe nem na Venezuela, porque na Venezuela não tem Uhum. capacidade de internet assim como no Brasil. Na Venezuela a internet vai assim. Então, é É uma muito vantagem complicado. que eu tive aqui, inclusive. É uma vantagem que eu sinto que eu tenho, sou privilegiada nisso. Mas agora eu te fazer uma pergunta. Porque não é todo mundo que tem como empreender, que sabe que empreendeu, que teve educação para empreender. Uma ideia, é Como, verdade. dentro da tua ideologia, como você acha que o Estado ou o país poderia se organizar para tirar todas essas pessoas que precisam ter acesso à educação, a uma vida digna, Não, e que a não. gente poderia Olha, se eu vou te ajudar? dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Eu conheço muitas pessoas, até seguidores meus, que sabem mais de economia do que eu e têm 14 anos. 14 anos. E como eles aprenderam se eles estão ainda no ensino fundamental ou no ensino médio? Por causa da internet. A internet é a melhor ferramenta que a gente tem aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, o acesso à informação é uma coisa absurda. Quando eu estava na Venezuela, para eu acessar na internet, eu tinha que ir na faculdade, que tinha internet de graça. E eu ficava no laboratório de informática o dia inteiro. Porque eu queria entrar na internet, eu sonhava com aprender coisas, porque na internet tem de tudo. Na Cuba, não tem acesso à internet Em Cuba não praticamente. era na internet, eu tinha que pesquisar em livro, eu ficava horas na biblioteca pesquisando em Então, livro, fazendo anotação. Mas não é então isso, aqui, Gabriel. O que eu estou te perguntando são a pessoas educação que aqui não é de têm graça acesso à praticamente. internet. Tem pessoas aqui que, não, que mesmo com acesso à internet, elas não sabem nem por onde pesquisar. Eu estou Tá falando que bem, tem uma então. porcentagem muito grande de brasileiros que vivem Sim. em extrema pobreza, em extrema miséria, pessoas que não têm acesso a um trabalho porque não são contratadas e que também não tiveram uma educação, que não saíram do fundamental. Como que Um essa pessoa vai detalhe, ter noção do que precisa estudar? um detalhe Desculpa te também está na interromper. cultura do povo. Que as pessoas que não têm por onde começar para estudar é porque quando entra numa rede social, procuram dancinha, procuram mulheres bonitas, procuram piadas, coisas assim, e não está nem aí para alguma coisa educativa. Agora, quando uma pessoa procura algo que gere valor para ela, que dá educação para ela, ela se interessa nessa área educativa e ela procura mais informação e começa seu processo de educação, de formação. Muitas pessoas aprendem pela internet a empreender com negócios digitais. Muitas pessoas, sem fazer nenhum tipo de curso.
porque a informação está ali. Muitas pessoas que criam conteúdo diariamente dão conteúdo de graça para as pessoas de valor, a como administrar uma rede social, como criar um produto digital, como até empreendedorismo físico. Muitas pessoas ensinam aqui pelas redes sociais, esse chefe que tem ali no TikTok, criando comida todos os dias, muitos vídeos bem sofisticados onde ensina como fazer uma coxinha, alguma coisa. Isso é educação. Só que o negócio está na cultura. O que você procura numa rede social quando você entra numa rede social? Você procura dancinha ou você procura educação? Esse é o negócio que a gente tem que mudar a cultura. E a cultura brasileira é a cultura da dança, do carnaval, das festas, festa junina, festa de não sei o quê, um montão de festa. Não é para criticar a cultura brasileira. Na verdade, toda a cultura latino-americana é assim, porque na Venezuela também todo mundo estava muito ligado nisso. Agora não, por causa da crise. Agora, para você achar alguém que diga que é da Venezuela e vive na festa, é complicado achá-la. Mas aqui no Brasil, sim, porque não teve uma crise tão forte. Não tem ainda uma crise tão forte comparada com a Venezuela, o Haiti ou a Cuba. Então as Aham. pessoas não estão nem aí para a educação, estão mais ligadas das festas, da cultura. Não, eu concordo, mas quando eu escuto isso, eu sinto mais parecido com uma fala mais próxima de uma classe no média, mas eu vejo uma classe que não é a classe que eu estou falando de pessoas que realmente que não dá para julgar, pessoas que moram na favela, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo crianças na rua, no sinal. Como que essa criança vai pegar a internet e não olhar a dancinha? Porque talvez o único momento de lazer que ela tem, se ela tiver um celular com internet, seja olhar essa dancinha, porque a cultura dela é o que ela viu no redor dela. É muito complexo, porque aí a gente teria que entrar num outro patamar que não seria analisar as pessoas pelo que a gente acha que é certo, que seria pegar um celular e estudar, ou pegar um Não, livro, e a gente teria que eu analisar acho a que qualidade de vida dessas pessoas. e não somente a qualidade de vida, porque eu venho da extrema pobreza. E eu venho da necessidade, eu cresci de, tipo, praticamente ter que trabalhar desde criança. Sim, eu trabalhei desde criança e nunca abandonei meus estudos. Vai na família, nos Mas a gente valores tinha da família. estudo, né? Sim, também É, tem isso. se tua família, se teus pais te incentiva a pegar um livro, a entrar na internet, procurar informação e se educar e assistir conteúdo que gerem valor para ti, que te eduquem, é isso que a gente necessita, que a gente precisa aqui no Brasil. A família na realidade, a família é a instituição mais importante da sociedade. Da família que surge todo o país inteiro. O país inteiro precisa de famílias com valores. Se não existe isso, se não existem esses valores, essa educação desde a família, não vai ter nada. Uma família, por exemplo, uma família cubana seria uma família cubana pobre, e não vou falar da Venezuela porque você já falou de você, né? Porque eu não sei. Mas uma família pobre em Cuba é diferente de uma família pobre no Brasil. Uma família pobre em Cuba, ela tem educação. É complexo falar isso, gente. Eu não quero ser preconceituosa. Eu vou falar do É, jeito sim, como é eu vivi complexo. é porque a família em Cuba, mesmo sendo pobre, ela teve acesso à Uhum. educação obrigatório, sem precisar trabalhar, até o ensino médio, no mínimo, ou até se formar em faculdade. Eu não fazia ideia em Cuba de que eu precisava trabalhar depois do meu ensino médio. Para mim, eu ia fazer minha faculdade depois que eu iria começar a trabalhar na minha vida. Eu comecei a trabalhar depois dos 22 anos no Brasil. Então, tipo, é diferente do que uma família pobre no Brasil, que a mãe acorda de madrugada para sair para o trabalho, pega transporte, chega às 8 da noite. Essa mulher que tem que fazer isso tudo e que já não teve acesso à educação, ela não tem tempo para pegar um livro ou ela não sobra dinheiro para ela empreender. Então tem uma situação ainda muito mais precária para baixo, que é aí que eu penso que o Estado poderia ajudar para, a partir de uma equidade melhor, a gente chegar nisso que você está falando. Venezuela também é um país, foi um país de festa, de uma cultura assim bem relaxada. As pessoas não queriam muito estudar nem nada, né? Quando você vai numa escola na Venezuela, existem muitos valores, muitas regras. E eu vejo, não quero falar muito do Brasil, porque muitas pessoas vão dizer, não, que estão criticando o sistema educativo do Brasil, mas tem falhas aqui no Brasil. Olha, eu vejo que, assim, tem muitos alunos que vão para as escolas com, com Brincos? brincos.
Sim, alunos de ensino fundamental, de ensino médio, isso eu nunca vi na Venezuela. Na Venezuela se respeita o uniforme, se respeita o professor se respeita porque se respeita. Uma professora, quando eu era pequeno, me puxou a orelha, assim, e eu não podia protestar. Quando chegou o governo, já essas coisas foram eliminadas, muitas coisas. E aqui no Brasil, muitos alunos até vão de chinelo para essa escola. Na Venezuela, nunca vi isso. Agora eu vejo por causa da crise. Mas aqui eu vejo que muitos alunos vão para as escolas de chinelo. Se acostuma a isso, né? Em E, Cuba era igual. nossa, Em Cuba tinha. complicado. Gente, em Cuba, a meia tinha que ser branca. Se você fosse com uma meia preta, e porque Hum, aí nessas horas, a meia preta que era o rebelde. Você queria porque queria a meia preta, uma meia listrada. Aí você não deixava você entrar na sala, ficava na direção o dia todo. E eu era muito sim. rebelde, porque eu sou contra isso, sabe? Para mim, as pessoas têm que ter essa liberdade de fazer com o corpo o que quiserem. E- Mas, por outro É, lado, eu entendo que a disciplina também é boa. Hoje em dia, eu entendo. por isso que a sociedade se perde, porque se não existe disciplina, se você não é educado desde criança a respeitar regras, quando você seja adulto, você não vai respeitar as leis da sociedade. Você vai fazer o que você quiser. Mexer com droga, mexer com qualquer coisa. Então, desde criança, você tem que ser educado. Já quando você é adulto, por exemplo, lá na Venezuela, na faculdade, você pode ir como você quiser na faculdade. Até vi alunos de short indo para a faculdade, que não deveria, porque muitos professores não aceitam na faculdade. Mas faculdade é faculdade porque você já é um adulto. Você já passou por um período desde criança se acostumando a todas essas. Nossa, lá na Venezuela as escolas abrem às 7 em ponto da manhã. Se você chega às 7 e 5, você volta para tua casa. Não pode entrar. 7 e 5 da manhã. E quando você chega, você entra na escola e justamente essa hora, 7 em ponto, você começa a cantar o hino nacional. Glória, Já em Cuba. parado assim, firme hacia a bandeira. E você não pode se mexer. Você não pode olhar para o que está do lado nem nada. Tem que estar cantando ali. E, e eu acho que aqui no Brasil implementaram uma coisa assim parecida com a militarização das escolas. Excelente, muito bem. Mas também não temos que chegar ao extremo de militarizar os alunos. Pelo menos É. a disciplina tem que ser ensinada. Então, é necessário que exista disciplina para que quando chegue num nível mais ou menos de idade, né, 15 anos, já seja uma pessoa um pouco madura, com princípios, com moral, com disciplina, e se incorpore à sociedade na procura de um emprego, de coisas que gerem valor para a sua vida. Tem uma Assim, professora em entendeu? Cuba, Gabriel, ela. É porque eu, gente, possivelmente vocês nem acreditem, mas eu era uma criança muito. Eu tirava muito boa nota. A minha avó, ela era professora da escola que eu estudava, e como ela teve problema nas cordas vocais, ela passou a trabalhar na direção da escola. Então, e eu era uma criança muito problemática, que eu tirava nota boa, mas eu vivia brigando com as meninas, de bater mesmo. Eu brigava muito, eu queria levar o uniforme do jeito que eu quisesse, eu queria pintar meu cabelo, eu queria fazer coisas que não eram permitidas, e eu dizia, por quê? Se eu tiro boa nota, se eu me comporto bem, por que alguém tem que me controlar? Eu vivia na direção e as pessoas sempre falavam, ah, a neta de Helena, minha avó se chama Helena, aí, tipo, eu não podia fazer nada de errado, porque eu já era associada com minha avó, que trabalhava na escola, então, tipo, não era admissível eu errar. Aí, o que aconteceu? Uma vez uma professora falou, Rani, essas regras não são para você. Você tem que cumprir, mas essas regras são para que outras pessoas, quando cresçam, elas consigam respeitar outro tipo de regra. Eu sei que você entende, mas você tem que se adequar, não faz por você. Tipo, ela me fez entender que não custava eu me adequar àquelas regras e eu me vestir como eu quisesse fora da escola. Agora, eu entendo aqui no Brasil, existem diferenças também. Existem crianças que não têm como chegar cedo na escola porque mal têm o que comer antes de ir para a escola. É porque a gente está falando de uma classe média que é só sair de carro e chegar na escola ou pegar o ônibus, mas tem uma classe ainda muito mais abaixo que mal tem o que comer para ir para a escola e que vem na realidade do dia a dia, na comunidade ou no lugar onde ela mora, é a ostentação, é o sonho de ter uma outra vida. Então essa criança já cresce diferente, já cresce com outra mentalidade. Eu acho que a gente tem que ser mais humanitário na escola, mas sim, colocar algumas regras para respeitar a sociedade. Então você é tipo conservadora.
Não, Porque não, isso é conservadorismo. não, não sou de jeito nenhum. Não Você sou. está Eu chamando aprendi, os valores da família, manter os valores da mas é. disciplina. Não, mas você vestir a roupa que você quer e você ser educada não é quebrar os valores. Você ser uma pessoa que exerce sua sexualidade do jeito que você quiser não é quebrar os valores. É só quebrar os valores dos conservadores. Mas não são valores humanos. Você usar o cabelo como você quiser, você. Lá na Venezuela, uma criança de 10 anos não pode entrar na escola com o cabelo assim que nem você. Uma menina assim, mandam para trás e chamam um representante. Olha, tua filha chegou aqui com o cabelo rosa. Que isso? Não pode entrar Em aqui. Cuba também. Em Cuba também. Mas é porque é uma criança. As crianças não se mandam. As crianças têm que ser dirigidas até chegar numa certa idade, já grande, e aí se lhe é permitido fazer tudo o que quiser. Mas ela começa, não vai endoidar de um dia para o outro. Não, ela já sabe que ela tem valores que foram colocados nela desde criança. Eu sou uma pessoa de valores. Desde criança eu fui ensinado muitas coisas. O respeito às pessoas maiores, sempre pedir permissão para falar com alguém mais velho, não dizer palavrões, respeitar as opiniões das pessoas e muitas coisas. Ixi, Mas muitas isso não é coisas. conservadorismo, cara. Isso é educação, isso é ter bom caráter. O conservadorismo, para mim, ele foge do que eu acho certo a partir do momento que ele julga o jeito como uma família é. Uma família estabelecida da forma tradicional. Uma família é o grupo de pessoas que se consideram família, que tem laços independentes de ser sanguíneo, sejam afetivos. Sem determinar quem que é a pessoa, se é duas mulheres, se é dois homens. Então, para mim, isso é educação. O conservadorismo já foge, ele estabelece que tem que ser um tipo de família, um tipo. Ele é contra tudo e qualquer progresso, ele é contra os avanços quanto indivíduos. Se o indivíduo decidir mudar quanto sociedade e decidir que os homens não podem, não são obrigados a usar roupa definida como masculina, o conservador não vai ver isso certo. E o que eu acho certo é manter os valores na educação, respeitando as pessoas, independente de como você está ou não. Claro, quando você é criança e você não tem essa consciência, você educa a criança a respeitar alguns outros valores, que nunca seria a roupa, o uniforme, como a gente viveu em Cuba e em Venezuela, mas para quando você crescer, respeitar as outras coisas, que seria a liberdade das pessoas. Eu acho que é essa a diferença, não sei se eu me expliquei. Você apoia então a liberdade individual das pessoas, de Sim. escolher como se vestir, como Sempre falar, sempre que não afete os outros, sempre que não ofenda os outros. Tem que então ter você é essa liberal. ressalva. Não, não. É Não, porque é que você fala em liberal e eu já existe, penso já em uma série de coisas, existe esquerda economia, liberal. forma de. Exato. Então você é da esquerda liberal, porque tem pessoas de esquerda que são mais libertárias, sabe? Não, vamos Uhum. abolir o Estado, vamos criar o comunismo e tal. E assim Eu também. não julgo mais, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu julgava as pessoas, não vou mentir, gente. Eu tenho muitos amigos de esquerda que são comunistas, socialistas. Quando eu cheguei no Brasil, eu julgava muito essas pessoas porque eu vinha de uma ideia onde esse tipo de governo me afetou em Cuba. Hoje em dia eu Uhum. entendo que as pessoas têm esse direito de pensar, porque na teoria, querendo ou não, se tiver 10 pessoas numa casa, Gabriel, e das 10, 8 quiserem um tipo de sistema de organização dentro da casa, e só duas não quiserem, aquele sistema, por mais absurdo que te pareça, se a maioria quer, é porque para eles é bom. Então eu não Por posso isso que Hugo julgar as Chávez pessoas. governou na Venezuela por mais de 10 anos. E o Maduro pegou o governo dele, né? E aí colocou a ditadura. Mas o Hugo É, Chávez o governo já. de Chaves foi totalmente diferente, né? Sim. Mas o Hugo Chávez tinha muitos privilégios. Ele pegou o Tribunal Supremo para ele sozinho. Eu não gosto de me definir como liberal, por quê? Porque muitas pessoas confundem, e o que eu falo o tempo inteiro é de um Estado cuidando, é a gente, quanto indivíduo, cuidar um dos outros. Isso às vezes vai na contramão do que é ser liberal. Por mais que eu tenha ideias liberais de aceitação em questão do indivíduo, eu não Mas gosto de o misturar liberal. porque afeta as pessoas. Existe o liberal social?
que é o social-democrata. A Revolução Francesa. Quem que se sentava no lado esquerdo? Os liberais. Não eram os conservadores. Os conservadores apoiavam o regime, que era a monarquia. E os que estavam no lado esquerdo, eles eram os liberais. O liberalismo nasceu assim na França, com Rousseau, com o laissez-faire, com essas ideias. Essas são, na verdade, assim, você tem que entender que a verdadeira esquerda nasceu na Revolução Francesa. Só que ela foi corrompida com as ideias marxistas e se criou uma esquerda radical, que é a esquerda marxista. Os comunistas, os que querem acabar com tudo e criar uma nova sociedade, acabar com o sistema político, com o sistema econômico, com tudo e criar uma sociedade bem. Isso é esquerda extrema. Então, esse tipo de esquerda estragou a esquerda que existia naquela época. Tem uma Mas que pergunta bom, aqui. né, que as pessoas querem mudar as coisas erradas. E eu vejo isso como algo muito bom, tem que mudar mesmo, Sim, a gente mas tem que se unir sim. qual vai ser o resultado? Se de verdade essa mudança vai ser em favor de todos, vai ter que ter um resultado bom. E a maioria das vezes, quando existem as revoluções socialistas, comunistas, não tem um resultado no final favorável para todos. Porque sempre vai ter. Qualquer coisa pode acontecer. Então É a porque a gente tem gente que também pensar tem o também exemplo de que tipo de Cuba e mudança. de Venezuela. A gente tem o exemplo, viu? Trazendo para esse exemplo que você está falando, não estou nem dizendo que seja a mesma realidade. Mas a gente tem esse exemplo, as pessoas se basseiam no que elas estudam. E as pessoas se basseiam também nas coisas boas que conseguiram. Meio que não dá para julgar, porque se a gente está num país onde tem muitas pessoas na extrema miséria, é natural que um grupo de pessoas diga, mas em tal país conseguiram isso com essa revolução. A gente tem que chegar lá. Eu acredito, claro que eu estou vendo com uma olhar de bondade para as pessoas, né? Não vou mentir, mas. Então, comentário aqui. Boa noite. Sou sua fã, cara. Pra mim, né? Pera, cubana defendendo Cuba? Ai, meu Deus! Meu Deus. Não, Não, ela não gente, vamos chegar defende a um o governo de Pois lá, é. ela defende o país, porque ela tem valores, né? Ela ama seu país, não ama o governo de lá. Então, aí temos que estabelecer uma diferença. Que o governo chegou a fazer muitas coisas boas, sim, mas a maioria das coisas são ruins. Então, a gente não pode falar sempre das coisas ruins e também não pode falar sempre das coisas boas. A gente tem que ter. Na verdade, eu falo mais da coisa ruim da Venezuela, porque não tem quase nada bom lá. Na verdade, nossa, graças a Deus, eu tenho educação, mas eu não vou agradecer isso para o governo, porque eu passei tanta necessidade, meu sacrifício foi aguentar tanta fome para ter essa educação. Então, eu Uhum. paguei com isso. E também prestei serviço militar, também trabalhei como um escravo, porque lá o salário não vale nada. Então, eu digo que não recebi nada de graça. Foi meu esforço e meu sacrifício. Então, eu não tenho nada a agradecer para esse governo. É. Na É muito verdade, frustrante eu ser uma pessoa que se considera de esquerda e receber. Não estou dizendo, não estou generalizando, vou só desabafar aqui, gente, aproveitar a live para isso. Mas eu recebo ataques de pessoas de esquerda por eu não me considerar, por eu ter receio de falar de comunismo ou socialismo, muito receio por questão de Cuba, pelo que eu vivi. Vocês não sabem a metade do que eu vivi e do que eu vi minha família vivendo. E quando eu recebo ataque de uma pessoa que supostamente tem uma ideologia que eu me sinto fazer parte, não estou falando nem de socialismo e comunismo, sou mais esquerda moderada, mas mesmo assim, magoa. Agora, quando eu vejo pessoas de direita também que vêm e às vezes me atacam, porque eu estou falando coisas da cultura de Cuba, ou da minha educação, ou da minha saúde, e as pessoas não conseguem compreender que essas coisas possam ser boas. Para mim, foram. Não estou dizendo que são perfeitas, tá longe, não são perfeitas, mas são boas. Eu vou negar só porque eu tenho ódio pelo governo? Porque eu tenho. Eu acho o governo de Cuba muito corrupto. Eu falo isso abertamente, sempre fiz crítica. Ninguém tem que se meter no que você está trabalhando ou não está trabalhando. O governo não deveria permitir que, em plena pandemia, as pessoas fizessem filas quilométricas para conseguir comida, ficando em pé a madrugada inteira, tendo que dormir em portais de casas
para amanhecer no dia seguinte para comprar comida, sendo que para eles tem comida. E tem caminhões do exército que leva comida para os altos dirigentes em Cuba. Então Cara, eu abomino isso. Não lá tem na como Venezuela defender também acontece isso. isso. Mas me Nossa, magoa muito porque eu fico sozinha, tipo, eu fico entre dois lados e eu fico assim, o que eu falo? Mas eu tenho convicção de que eu preciso demonstrar que eu me importo com a sociedade, mas ao mesmo tempo eu não posso bater palma para o governo cubano. E é muito doido, porque aí parece que eu não estou me posicionando e não é. Mas essa é a verdade do que acontece lá. Às vezes eu fico, tipo, dá vontade de chorar, gente. faz pouco me comentaram, me fizeram um comentário ali no vídeo que era liberal pobre não é nem gente. Eu fiquei, cara, você está dizendo que eu não sou gente, sendo que você está criticando a minha ideologia? Eu acho que você é quem está sendo fascista, porque você não pode criticar a ideologia de alguém. Dizer que essa pessoa é tal coisa, porque essa pessoa tem um jeito de pensar diferente. Então, que tipo de ideologia você persegue? Que tipo de ideologia você apoia? Uma ideologia que não aceita outras ideologias? Eu não sou assim. Eu tento sempre nos meus vídeos tratar de falar para as pessoas, olha, eu respeito sua ideologia, mas pensa bem o que você está. Eu tento argumentar. Quando a gente argumenta contra as pessoas, é muito melhor do que criticar, do que atacar ela, do que dizer, olha, a tua ideologia está errada porque tu é burro. Não, não é É isso que errado a gente. falar isso, porque É. ainda mais que a gente vem de um país onde você não pode falar o que você pensa. Aí quando você chega num outro país e alguém diz que o Uhum. teu posicionamento é burro ou é mau caráter, por mais que você tenha a liberdade de dizer isso, até que ponto tu tem essa liberdade mesmo de ofender alguém ou de ofender a ideologia de alguém, né? Tem que ter um limite de educação mesmo, eu acho. Não um Claro. limite na lei, mas educação. E eu venho de um país também onde o direito de expressão quase nem existe. Então, para que eu vou censurar alguém? Para que eu vou criticar a ideologia de alguém e dizer que essa pessoa é burra porque ela acredita numa ideologia diferente à minha? Se eu sei que eu fui perseguido lá na Venezuela por pensar diferente, é muito indignado com tanta corrupção, tanta coisa que vi lá. Também não vi um futuro lá. Mas eu ficava calado, eu não podia sair na rua dizendo ou protestando porque sabia que ia chegar o exército jogar bomba ali na gente. Eu fui também num protesto da faculdade e foi horrível. E eu me dei conta que lá não existe direito de expressão nem nada. E mesmo que você faça um protesto assim pacífico, uma marcha, alguma coisa assim, ele chega o exército e começa a jogar bombas lacrimógenas, passa um carro por cima das pessoas. É assim, uma loucura. Lá é... Em Cuba é parecido. A polícia não tá para te proteger, ela tá para te repreender. Você Uhum. não pode fazer nada que o polícia. Nem quando minha casa foi roubada, às vezes que foi roubada lá na minha casa, a gente nem ligava para a polícia porque eles não iam ir. Tipo, a gente iria incomodar eles se a gente ligasse, eles não vão. Tipo, se você for atacado na rua, se alguém te falar alguma coisa, você não processa as pessoas lá, por exemplo. Bem legal. Gente, eu Sim, vou tem um sair. vídeo assim. Calma. Tchau. Tchau, Tá? tchau, Não fique. Jane. Desculpa eu sair que nem louca. Tô com fome. Ah, vocês ficam, né? Você fica na live. Eu talvez entre mais tarde de novo. Sim, eu vou terminar Mas daqui a sério, eu pouco fiquei também. feliz por a gente fazer essa live. Fiquei muito feliz. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.